meu projeto de pesquisa. Vou abrir ele aqui, onde eu compartilho tela, apresentar a tela inteira. Apresentar agora. Uhum. Achei, tela cheia. Compartilhar tudo, porque aí você vai vendo. Ó, eu tô... Quer ver? Deixa eu achar o projeto de pesquisa. Não, esse é o memorial do meu projeto. Vai estar... Eu acho que vai estar aqui. Aqui. Na verdade, eu estou pesquisando o teatro e a deficiência visual. Uhum. A pesquisa está caminhando, assim, em várias direções, né? Uma das direções em que eu estou... Ator cego. Isso, é o teatro e a deficiência visual, o ator cego. Legal. Esse é o tema. Aí, o que eu tenho de objetivos mesmo, né? Eu quero pesquisar recursos cênicos para criação e produção de teatro, né? Performance, com atores com deficiência visual leigos, que é o meu público, né? Os meus estudantes, eles são, em grande maioria, idosos, que perderam a visão ao longo da vida. Eu tenho alguns jovens, porque eu trabalho no ACEPAI. Então, eu trabalho no programa de atendimento interdisciplinar. Aí eu tenho criança de 4 anos até 92, a idade. E aí eu quero dar uma pesquisa, assim, é isso que eu quero investigar, todas essas possibilidades de recursos sonoros. Eu fiz um palco tátil, Marlíria, que eu vou te mostrar as fotos. Um palco? Sim. Muito legal. Numa das minhas experiências, eu construí um palco tátil com 3 camadas. Eu botava uma primeira camada de jornal para cobrir o chão. Aí eu vinha com folha seca. Muito legal. Plástico bolha, tinha... Então, assim, na primeira experiência, eu vou parar a apresentação só para poder te ver direito. Na primeira experiência, eu usei o palco dividindo o espaço do palco com texturas. E aí vinha uma outra camada de jornal por cima para fixar com durex e um plástico. Não era uma lona, era um plástico mais fininho, para não rasgar o papel tão fácil. A primeira experiência foi essa. Eu tinha um lugar que era plástico bolha, e aí depois tinha uma outra camada mais adiante no palco, na lateral do palco, que tinha folha seca. Porque aí o ator sabia onde ele estava, entendeu? Porque aí na hora que chegava na folha seca... Ela sabia que estava perto da coxia. Isso. E que estava... A primeira vez foi a Raposa e as Uvas. Então, tinha as uvas, o videiro estava lá na ponta com as uvas, e ela tinha que tentar derrubar as uvas. Então, mudava a textura do chão para ela saber que chegou. É só esticar o braço para cima, entende? Para não passar do ponto. Aí, como funcionou, eu usei de novo numa outra peça a praça, porque o ator principal era surdo-cego. Então, como ele não conseguia se orientar direito pela voz dos colegas para poder ficar de frente, assim, para o outro ator, entende? Aí eu usei a textura no chão, e aí ele sabia, quando ele ia contracenar só com uma atriz, onde pisava, e quando ia ter as 2 atrizes, onde pisava. E aí que barato! Ficou muito legal. Então, eu estou pesquisando isso há um tempo. É engraçado você falar da tua pesquisa, porque assim, eu tive na terça-feira participando de um ciclo de conversa, né? Falando também sobre teatro e atores com deficiência. E aí, uma das coisas que eu coloquei foi exatamente isso. Eu falei, poxa, hoje em dia as pessoas discutem muito teatro acessível, mas sempre pensam no teatro acessível para o público com deficiência, ou seja, as pessoas só recebendo aquilo de forma passiva. Ninguém discute como tornar o teatro acessível
para o artista com deficiência. Sim. Né? Não existe assim, essa discussão, entendeu? Né? Todo mundo que fala de teatro acessível mesmo assistiu Niterói em Cena no domingo, uma palestra em que só se falava do teatro acessível para o público com deficiência. Eu Só falei, na gente, plateia, né? Exatamente, como se eles fossem só a única coisa, como se só pudessem ser passivos, só receber aquilo. Só receber. Não participar do processo propriamente dito. E aí eu acho super legal você estar escrevendo isso, né? Eu acho que está no momento da gente começar a falar também da pessoa com deficiência como artista. Como protagonista. Exatamente, como protagonista. Que é o viés da minha pesquisa é esse. Isso é legal. Isso é legal. Alimentar o protagonismo nas artes da cena com as pessoas deficientes visuais. Eles são tão capazes quanto, tem diferença nenhuma. E uma coisa que eu queria fazer para ti, assim, antes de começar a perguntar, eu estou muito pensando, desde agosto eu estou nesse processo, né, de escolher o termo, porque eu não gosto da ideia de ficar falando o tempo todo de um ator deficiente visual, deficiente, porque sempre traz uma carga muito pejorativa. E as pessoas, todas as vezes que eu converso com outras pessoas, inclusive os professores da universidade, aí vem aquela coisa, portador de necessidades especiais. Não, acho que isso é necessidades especiais. Dá uma raiva disso, entende? Acho que portador já até caiu, né? Esse termo. Há muito tempo caiu, já mas caiu, as pessoas ainda ficam falando isso, entende? Já caiu. Hoje em dia, o termo correto, se não me falha memória, é pessoa com deficiência visual. Que é o termo que eu estou usando. Mas eu ouvi um termo, não sei se você já ouviu. Eu participei de um congresso de dança inclusiva, online, que foi o Procena, e conheci o Alexandre Américo. Você conhece o trabalho dele? Não. Ele tem uma companhia que é o Giramundo, e na companhia dele de dança tem tudo. Tem anã, cega, uma mulher cega, uma mulher anã, tem 2 deficientes físicos com deficiências diferentes e outros tipos, e outras tipologias, assim, tem outras atipias, autista, tem um bailarino com gigantismo, é incrível. Nossa, e aí ele faz esse trabalho, e ele tá no doutorado agora, e aí ele usa um termo que eu comecei a gostar, queria saber o que você acha. Ele usa corpos não hegemônicos. Nunca tinha escutado. Eu acho que é uma proposta dele. Ele trouxe no mestrado corpos não hegemônicos e está levando para o doutorado. Ele fala de corpos não hegemônicos. E aí ele diz assim, ele começa a trazer isso tem me provocado muito, né? Ele traz essa ideia de que são só corpos diversos. Sem visão, sem as pernas, com um tamanho maior do que o comum, né? Mas maiores, menores, né? Eu vou até anotar isso aqui que eu depois vou pesquisar. Eu nunca tinha escutado esse termo. Vou pesquisar um pouquinho melhor onde está sendo utilizado, se é só ele que está utilizando. Eu não ouvi mais pessoas além dele. Nunca tinha ouvido falar em relação a pessoas com deficiências usar o termo corpos hegemônicos. Ele tem usado isso no discurso dele, que ele lida com corpos não hegemônicos. Ao invés dele ficar falando que ele trabalha com pessoas com e sem deficiência, ele só coloca que ele usa corpos. Alguns não são corpos hegemônicos. Ele tem corpos diversos. E um outro termo que eu ouvi também foi... O que é hegemonia, Clarissa? A maioria. Hegemonia é o mais comum. Na definição do Alexandre Américo, né? Que é essa definição que eu estou te trazendo, eu estou pensando como eu uso. Não sei se uso, não sei se eu assumo, se não assumo, queria também te ouvir um pouco. O que ele traz é essa ideia, de que ele trabalha com corpos que não são a maioria dos corpos. Então, tem uma hegemonia de corpos que são os mais comuns.
Dois Sim. braços, duas pernas, olhos, orelhas, enfim, tudo funcionando, biologicamente funcionando. Mas também o trabalho dele é muito baseado na ideia do corpo sem órgãos. Ele me trouxe essas duas referências fortíssimas. Arthur, com a ideia do corpo sem órgãos. Sim. E o Antônio Damasio, com a ideia do cérebro que criou o homem. Antônio Damasio. Que é da neurociência. Esse eu não conheço. Então, eu também não conhecia. Comecei a ler e é impressionante. Olha, vou anotar essas coisas todas, que são coisas interessantes para mim também, para pesquisar, né? Sim. Antônio Damasio. Ele é um neurocientista, e aí ele acaba com a hegemonia dos órgãos dos sentidos, entende? Ele brinca muito com isso, com essa questão dos sentidos. E aí ele leva para uma outra, ele vai ampliando. Eu estou começando a ler o Damasio agora, não vou ficar falando bobagem, mas eu comecei a ler, a assumir essas leituras. Revi Arthur, que peguei bastante. O Arthur, eu acho que é bem interessante para a gente, né? Arthur é legal. É muito interessante para a gente. Legal, Arthur tem umas coisas bem interessantes. E você, como você pensa isso? O teatro com essas pessoas, né? Não enxergam. Assim? Como assim? Como que você pensa isso, assim? Como você enxerga o corpo delas? Caraca, é como eu sempre falo, é uma outra cultura. É o que eu falo, é uma outra forma de se relacionar com o mundo, eu acho. Sempre é uma outra forma de se relacionar com o mundo, entendeu? De perceber o mundo. Não é da mesma forma como os videntes ou como nós percebemos, é uma outra forma de perceber e se relacionar com o mundo. E aí o importante é a gente tentar compreender isso, como eles percebem e como eles expressam isso que eles percebem através do corpo deles. Entendeu? Eu acho isso lindo. Eu acho que a gente não tem... isso, a gente não pode impor a nossa cultura vidente para a pessoa com deficiência visual, entendeu? E isso foi feito durante muito tempo. Até de forma inconsciente mesmo, né? Não é que a gente faça isso por maldade, né? Mas de forma até inconsciente, a gente tentou muitas vezes impor a nossa cultura vidente para a pessoa cega. Então, eu acho que é importante a gente tentar entender como é que é essa cultura cega. E, a partir daí, a gente fazer com que eles se expressem, oportunizar, né? Oportunizar para que a pessoa se expresse. É por aí. Eu acho que é lindo isso, porque eu acho que é um pouco o caminho que eu estou propondo na minha pesquisa. Partir deles. Exatamente. Entender um pouco o mundo como eles percebem, assim. É o mundo que eles percebem. E eu acho que inverter a lógica, exatamente. É eles que têm a ensinar. Exatamente. Eu acho que é um pouco essa lógica que eu quero inverter. Aliás, eu ouvi uma coisa uma vez, que não, na verdade não era sobre cegos, mas que eu achei perfeito. Perfeito. Eu estava dando uma palestra no Martins Pena, participando de uma mesa, né? Com um diretor do Teatro da Laje. E o Teatro da Laje é aqui no Rio também, é na Maré. Na Maré. Na favela. Então ele trabalha justamente com essas pessoas da periferia, e que é muito legal. E aí ele falou assim, as pessoas sempre me perguntam o que o teatro pode fazer por essas pessoas, o que o meu teatro pode fazer por essas pessoas, mas eu acho que o importante é saber o que essas pessoas podem fazer pelo teatro. Nossa, isso, gente, Clarice, eu falei, gente, cara, eu sou muito de pegar coisas assim que as pessoas me dizem. No ar. E quando ele disse isso, eu falei, gente, é exatamente isso. A gente tem que parar de pensar coisa nossa egocêntrica, né? De achar que nós estamos dando tudo, nós temos o saber, estamos passando para eles, né? E passar a tentar ver o que eles têm a nos oferecer, o que eles podem acrescentar ao nosso teatro, ao teatro.
eu vou ter que pegar desculpa, Clarice, eu vou ter que pegar a extensão, porque eu não Vai vi, minha acabar a bateria energia. está acabando. Pois é, deixa eu pegar a extensão aqui para ligar. Certo. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu deixar. Eu terminei o ensaio com o meu grupo e voltei. Terminei o ensaio, fiz jantar, e aí você mandou coisa, eu não vi, que estava acabando a bateria. Imagina. Eu vou te mandar depois o meu projeto de pesquisa. Manda sim. Para a gente ir trocando, porque eu acho que você vai ser, sim, minha parceira irmã. Porque você tem muito caminho já trilhado, né? Eu estou começando agora, você já caminhou tudo que eu estou ainda testando, você já executou. Tudo não, eu ainda estou aprendendo muito. Agora mesmo você já me falou de coisas aqui para eu pesquisar, já anotei. A gente vai trocando. Sim, com certeza. Ó, eu vou, assim, a pesquisa é meio, a gente sempre começa com a pesquisa pensando que vai abraçar o mundo inteiro. Então, tem algumas coisas aqui que eu já estou começando a delimitar mais, né? Mas uma coisa que inicialmente eu pensei foi pensar no uso de recursos de iluminação e sonoplastia, pesquisar isso, né? Como que a gente pode usar esses recursos para auxiliar a cena mesmo. E a iluminação ajuda, às vezes pode ajudar bastante também. E pode atrapalhar também. Sim, é uma faca de dois gumes, né? Tem que trabalhar justamente junto com os atores para saber o que ajuda e o que não ajuda, em termos de iluminação. E que varia muito, né, de um ator para o outro. Pelo menos eu já estou percebendo assim que Eu percebi muito. Cada ser humano é um universo, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa que tem glaucoma, por exemplo, se você bota uma luz de frente, agride o olho dela, né? Então ela fica incomodada se for uma luz de frente. Isso já aconteceu comigo. Praticamente na estreia do ator reclamar porque tinha baixa visão e tinha uma luz praticamente direcionada no olho dele. Nossa! Então isso é por isso que eu estou dizendo que às vezes é uma faca de dois gumes mesmo, mas às vezes, por exemplo, calor do refletor, já teve atores que disseram, não, está me ajudando porque eu consigo sentir o calor, assim, onde tem que parar, porque eu percebo o calor do refletor. Olha, então, pois pode ajudar, e aí realmente é como você está falando, cada ator é a troca, né, constante com os atores, para saber o que está ajudando, o que não está. De recursos corporais, assim, o que você usa, o que você já experimentou? De técnica, de corpo e movimento? Eu trabalho muito com objetos. A questão do corpo, de expressão corporal, a Aline atualmente tem trabalhado mais essa parte de expressão corporal, né? Quem tem feito muito trabalho de expressão corporal é com a Aline. Mas a gente usa muito objetos para ajudar, porque eu percebi que
o objeto ajuda, essa coisa do concreto, né? Da concretude ajuda muito. Então, quando eu levo lenços para ele trabalhar, por exemplo, movimentos, bolas, bambolês, essas coisas ajudam muito. Até instrumentos mesmo que a pessoa possa usar fazendo sons com aquele instrumento, entendeu? Balançar aquele instrumento. Madeirola, chocalho mesmo, né? Coisa assim mesmo. Exatamente. Isso. O som também ajuda muito na questão do movimento para a pessoa. Então, eu uso muito, trabalho muito com objetos, porque eu acho que essa concretude é boa para o ator cego, entendeu? E em termos de expressão facial, eu trabalho procurando criar situações em que a pessoa possa vivenciar aquele sentimento e expressar da sua maneira. Entendeu? É basicamente isso. Então, por exemplo, como você fez nos workshops que eu participei. Isso, por exemplo, naquele momento que tem uma cena em que a pessoa tem que ter uma expressão de raiva, né? Eu tento criar alguma situação em que ela possa vivenciar a raiva. Às vezes uma coisa um pouquinho teatro do oprimido, sabe? Às vezes eu pesquiso muito exercício do teatro do oprimido, porque atualmente, né? Porque eu trabalho com jovens e adultos. Então, acho que o teatro oprimido ele funciona muito bem com jovens e adultos, não com criança. Criança não dá, né? Com criança já fica muito forte. Uhum. Mas com jovem e adulto, o teatro oprimido funciona muito bem. Então, às vezes, eu crio um trabalho uma vivência baseada no teatro do oprimido, que a pessoa possa vivenciar aquela situação de raiva. Eu lembro que foi uma vez em que nós colocamos a atriz, e a gente começou meio todo mundo ela não sabia. Eu combinei com todo mundo, que é doideira isso, né? Eu combinei com todo mundo, e ela não sabia, a gente começou a criar, fazer com que ela ficasse com raiva, mas na vida pessoal dela, a gente começou a criar, andar em volta dela, fazendo perguntas, e ela respondendo, e a gente tentando espizinhar mesmo. Apurrinhar até ela sentir raiva mesmo. E ela ia ficando já estressada com a gente, ficando com raiva. Aí chegou um momento que ela já estava ficando estressada, eu parei o exercício e perguntei como é que você se sentiu, não sei o que lá e tudo. E aí eu tentei levar isso para a cena. Mas eu falei, como é que você se sentiu? Ela falou, eu fiquei com raiva em alguns momentos, fiquei com raiva deles não estarem me dando atenção, deles estarem rindo do que eu estava falando e tudo. Ela começou a falar tudo que ela sentiu. Eu falei, então, é isso. A tua personagem, nesse momento, está sentindo exatamente isso. Então, tenta passar um pouco isso para a cena que você sentiu. Um pouco também o que o Stanislavski fala de memória emotiva, né? O Stanislavski fala muito em memória emotiva, é você usar uma memória de uma emoção sua para a construção de um personagem. Então, você usa bastante esse caminho. Às vezes eu tento trabalhar muito, sempre a peça, as situações da peça para o cotidiano da pessoa. Entendeu? Para o dia a dia da pessoa. Uhum. Né? A gente estava falando de Romeu e Julieta, agora no último workshop que a gente fez. Então, pegar a história de Romeu e Julieta, se eu vou montar Shakespeare, eu tento trazer um pouco Romeu e Julieta para a realidade daquela pessoa. Então, por exemplo, seria isso, eu tenho muitos alunos, né, e atores que moram em favelas, no Rio de Janeiro. Então, eu trabalho essas questões do Romeu e Julieta dentro da favela. Né? Então, como é que é? Duas favelas rivais, como é que é isso? Duas favelas rivais. Eu tento criar situações concretas. Para o concreto, sempre, para a realidade dos atores. E você sempre parte de texto, Marlília? Não, na hora de montagem de peça? Sim. Não. Poucas vezes, mas já aconteceu da gente criar peça de forma coletiva. Por exemplo, Dar um Tempo para Falar de Tempo foi uma construção coletiva. Sempre
eu levo, chega em algum momento que aquilo ali vai virar um texto. Uhum. Eu tenho dificuldade em trabalhar muito aberto, é dificuldade minha, né? Tem pessoas que trabalham muito bem com teatro de improviso. Eu não trabalho. Eu uso a improvisação, né, eu vou arrumando, para organizar um texto com aquilo. Porque essa é a minha maneira de trabalhar, entendeu? Eu tenho que, em algum momento, chegar até o texto. Então, por exemplo, não dá um tempo, uma das meninas queria falar sobre o tempo, a forma como a gente usa o tempo hoje em dia, e o Felipe queria falar sobre deficiência visual, mas falando mais dos micos por que eles passam na sociedade geral. E aí a gente juntou essas duas coisas e resolveu fazer a peça. Então, aí, a partir daí, a gente começou. Inicialmente, eu pedi a eles que trouxessem tudo que eles tinham sobre o assunto. Falei, pesquisa o que vocês quiserem, pode ser crônicas, contos, música, poesia, tudo que vocês quiserem trazer sobre assuntos de tempo, sobre deficiência visual. Na verdade, sobre tempo. Sobre deficiência visual, eu falei com eles que eles entrevistassem pessoas, cada um deles tinha que entrevistar no mínimo 2 pessoas deficientes visuais, perguntando para que elas contassem uma situação que elas haviam passado de constrangimento na rua. E aí cada um tinha que trazer isso, e a gente ouviu esses depoimentos e foi escolhendo quais que a gente queria utilizar na peça. E o tempo eles trouxeram milhões de coisas que serviu de referência boa, entendeu? Então a gente pegou aquele material todo, a partir daí a gente foi criando um esqueleto do que a gente queria fazer, né, da peça. Depois fomos improvisando cada uma daqueles momentos. E aí, na época, eu filmava, usava o celular para filmar as improvisações deles, e aí eu ia escrevendo. Depois, quando eu chegava em casa com aquela improvisação que eu havia filmado, eu chegava em casa, redigia aquilo, dava uma modificada, né, para estruturava. Levava para eles no próximo ensaio, dizia, olha só, vamos ler aqui o que a gente fez semana passada de improvisação. Não, é isso aí, tá legal? Alguém quer mudar alguma coisa? Vamos mudar, vamos modificar? Não? E aí a gente foi criando a peça a partir daí. Esse texto você sempre leva em braille ou você grava áudio também, manda PDF? Aí também depende de cada um. Quando o texto ficar pronto, né, que a gente está com essa peça do Dá um Tempo pronta, eu mando para eles. Aí uns querem em braille, outros em tinta ampliada, porque enxerga um pouquinho, então em tinta ampliada. E outros preferem, porque eu já tive ator, por exemplo, a Sara, que não sabia ler bem o braille, e era cega, porque tinha ficado cega na época que ela começou a Dar um Tempo, tinha apenas 2 anos que ela tinha ficado cega. Então, ela não sabia braille e não lia em tinta. Então, a gente mandava em áudio para ela. E mando também, às vezes, em PDF. Mando em PDF por e-mail, mando pelo WhatsApp em PDF também. A minha realidade é bem essa, assim. Eu acho que quase tenho um ou outro, deve ter uns 2 estudantes que leem braille. A maioria é analfabeto. Isso, depois que eu comecei a ter contato contigo, aí eu comecei a ficar impressionada, porque eu achava que era uma coisa assim, meio que era normal um cego que não quer usar o braille. Agora eu estou entendendo que não é bem normal, não é tão comum assim, não. É uma realidade bem dos deficientes da minha escola, né? Assim, não quererem aprender braille. Eles não querem. Eles não querem, alguns não querem. Mas eles são adultos? São adultos? Vários não querem e vários estão aprendendo há anos, mas ainda não conseguem aprender de fato, porque a maioria tem diabetes. Então, na medida que ele aprende a ler, ele perde a sensibilidade tátil na pontinha dos dedos. Então, eu tenho muito estudante assim, que não consegue ler o braille sozinho, tem uma dificuldade monstruosa com o braille, está estudando braille há 4, 5, 6 anos e não consegue ainda fazer bom uso. Aí eu ficava assim, gente, não é possível, porque acabou que eu tomei um caminho de muita fala improvisada. Eu até tenho
às vezes eu construo texto, né? Mas as falas são improvisadas em cima do texto. Sim. Entende? Por causa disso, por essa dificuldade de ler e memorizar o texto que está escrito. E outra Mas você trabalha dificuldade... bem, Clarissa, com a peça só através do improviso? Muito, Você trabalha muito. bem. Consigo, mas assim, eu tenho que ficar registrando os ensaios, como você falou, porque Uhum. senão eu me perco. Porque É. como cada ensaio tem um novo elemento, depois para tirar os excessos dá muito trabalho, entende? Mas tem alguns atores assim que eu não tenho outra alternativa, tipo Dona Gilva, porque eu trabalho muito com idoso, né? Eu tenho muito idoso, eu tenho assim, o grupo de teatro praticamente é todo de idosos. Não, e a pessoa idosa, ela tem muito mais resistência a começar a aprender o braille, né? Ela tem uma resistência maior. Eu trabalhei muito com criança, que já eram alunos do Benjamin Constant, então era fácil, porque eles obrigatoriamente estavam aprendendo braille ou tinta ampliada, então era obrigatório, era a realidade deles na escola. Então, e depois eu passei a trabalhar com ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, que é a mesma todo mundo coisa. alfabetizado. Todo mundo alfabetizado, entendeu? Eu só tive até hoje a Sara, que não sabia por conta de ter perdido a Muito visão recente. de forma recente, entendeu? Agora que eu estou trabalhando com outras pessoas que não são do Benjamin Constant, né? Tenho feito oficinas e tudo, é que eu estou pegando pessoas que são adultos e que não sabem braille, não só recebem em áudio. Sim, isso é muito assustador. Eu achava que era uma coisa assim no Brasil todo, não é? Eu estou percebendo que não. É uma coisa estrutural mesmo, assim. Mas existe também, Clarissa, uma nova vertente de pessoas que acham que não tem necessidade mais de aprender braille. Por conta Entendeu? das tecnologias, né? Exatamente. Eu acho que Para que essa vertente aprender está braille? muito forte Nós aqui. temos celular e computador para falar para a gente, para ler para a gente. Né? Essa vertente está muito forte aqui em Brasília. Inclusive os ledores de tela, essa coisa assim de por que aprender a ler se eu tenho um ledor de tela. Exatamente. Né? Eu sou contra isso, porque providente é a mesma coisa, né? A gente também Sim, pode. como é que você deixa a pessoa analfabeta? A gente tem também no computador, a criança pode usar o computador para falar com ela, fazer tudo que ela quer, mas a gente mesmo assim ensina a criança a ler e escrever. Com a Então, mão, né? A gente exatamente. dirige o manuscrito, né? Tem toda uma questão. Eu acho que é meio semelhante, eu concordo muito contigo. Eu acho que quando a pessoa tem uma dificuldade de aprender realmente, né, acontece, às vezes, como você está falando, a pessoa não tem sensibilidade, pode perder a sensibilidade do tato, aí tudo bem, é uma questão. Agora, não aprender porque simplesmente não acha necessário é outra coisa. Acho importante, né? Acho importante é outra coisa. Sim. E uma coisa também que eu acho é que quando você manda o áudio, mandar um áudio neutro é muito difícil. Muito difícil. E aí, o áudio que você manda interfere na interpretação. Eu acho isso muito ruim. Que dizia exatamente, o próprio Stanislavski que dizia isso, que não gostava, ele queria uma leitura neutra, justamente por isso. E aí ele sempre dizia que a leitura neutra tinha que ser feita por um professor, vamos dizer, um professor de português, um professor de línguas, e não um diretor, para não interferir na leitura, na criação da pessoa, do ator. Sim. Aí por isso que eu acabo usando muito improviso, porque eu acho que quando eu tenho que usar o áudio, fica assim, o ator fica muito dirigido. Sim. Mesmo assim, que nem burro de carroça mesmo, porque ele acaba imitando o áudio. Exatamente. Isso é complicado. Isso eu também corro. Quando eu mando áudio para as pessoas, eu tento fazer uma leitura neutra também, mas é muito complicado. É muito difícil, né? Muito. Mas é complicado. E aí, uma coisa que eu uso muito por trabalhar com idosos é assim, a gente sabe mais ou menos o que tem que sair na cena. Então, a gente tem o objetivo daquela cena, uma discussão sobre isso.
quem vai ganhar o argumento. A gente sabe qual o argumento que vence, mas eu deixo as falas mais soltas, porque eu tenho muita dificuldade de memória. Eu tenho uma atriz, a dona Gilva, que ela não decora texto. Ela tem uma perca de memória muito grande. Então, ela decora as sensações da cena. Nossa, barato. Aí eu trabalho muito nesse sentido, assim. Ela, por exemplo, no Alto de Natal, ela representou Maria. Então, o que Maria, personagem, sente em cada cena? Quando Maria encontra a prima, quando Maria encontra José, entende, assim? Da cena que a Maria está sem barriga para a cena que a Maria está com barrigão. Aí a gente tenta memorizar as sensações, porque eu já desisti, as falas sempre vão ser diferentes. Ela tem uma questão, entende? E aí eu tento adequar os colegas. É engraçado. Assim, mas você já tentou trabalhar com essa coisa do método da análise ativa? É o que eu estou começando a experimentar, bastante. Porque, por exemplo, assim, eu não moro exatamente no centro do Rio, eu moro mais região dos Lagos. Eu não sei se você já conhece. Conheço mais ou menos, mas tem ideia de onde é a região dos lagos. É mais afastado, Saquarema, Cabo Frio, né? É mais Saquarema, é mais afastado. E aí, o ano passado, como eu estou aposentada no Benjamin Constant, eu também comecei a trabalhar aqui numa academia, dando aula de teatro. E eu tenho um pessoal adulto. E tem uma senhora de 76 anos fazendo comigo. Claro que todos eles enxergam. Aqui na academia, todo mundo enxerga. Tem uma senhora de 76 anos. No ano passado, a gente montou a peça Pluft, ela fez a mãe do Pluft. E uma das medos dela, quando ela começou, ela passou a adorar o teatro, porque ela falou, eu estou trabalhando a minha memória, Marli, eu estou adorando, eu estou melhorando muito a minha memória, esses exercícios que você faz, eu estou adorando. Eu nunca pensei que o teatro fosse bom, que ela nunca fez, ela está fazendo agora, aos 76 anos. Aí ela, está melhorando a minha memória. Aí quando ela começou a fazer o Pluft, ela, Marília, eu não vou conseguir decorar, eu não sei, como é que eu vou conseguir decorar isso tudo? Não sei lá. A primeira vez eu já dei o texto para eles lerem, para eles conhecerem, né? E ela falou, eu não vou conseguir decorar a mãe do Pluft, é muita fala. Enormes. É muita fala. Eu falei, calma, a gente vai trabalhar. E aí eu fui trabalhando exatamente assim, cena por cena, né, improvisando, vendo o objetivo. Ela guardou tudo. No dia da apresentação, ela fez tudo, falou todos os textos. Claro que assim, não falava exatamente a fala como estava ali, né? Não era igualzinho como estava escrita aquela fala. E isso eu falei com ela desde o início. Eu falei, não, você não precisa falar exatamente como está aí. Eu quero que você entenda o contexto da fala. Né? Não precisa falar as intenções, os objetivos mesmo, o objetivo daquela fala naquela cena, é meio isso. Aí ela falava super certinho, super tranquilo. Aí ele falou, não se preocupem da deixa, não tem esse negócio de deixa, vocês têm que entender a cena. Então, quando você falar uma fala parecida, o menino que faz o Pluft, ele vai te responder do jeito dele também. O que importa é você falar. Aí ela ficou super feliz, a filha dela foi assistir também no final do ano. Ai, nossa, que barato, mamãe sabia todas as falas. Aí a gente trabalhou dessa forma, e ela super conseguiu decorar, entre aspas, né? O que estava tudo ali certinho. Eu estou trabalhando muito assim, mas minhas experiências têm sido todas de teatro colaborativo. Com eles, esse grupo, eu acho que eu fiz uma experiência com Mandrágora logo que eu cheguei na escola. E não deu certo, mas não por causa do texto, por conta de preconceito mesmo. Um dos estudantes do grupo, eu estava num grupo de 5 pessoas, ele ficou, e as faixas etárias eram muito diferentes. Então, tinha um ator com 14, um com 50, um com 62, um com 30. Era assim, muitas gerações atuando juntas. E aí, um dos atores começou muito assim, porque Mandrágora, o cara é enganado, né? O marido é totalmente enganado, ele é feito de bobo, né? E aí eu acabei não levando a termo, porque ficou essa imagem pejorativa do garoto que fazia o papel do marido. Eles não estavam conseguindo separar a pessoa de personagem. Mas foi logo que eu cheguei na escola.
Aí eu acho que eu tomei pé da situação, eu falei, opa, eu vou ter que dar 3 passos atrás, porque essas pessoas ainda nem têm noção do que é teatro. Não adianta eu trazer um texto teatral e vamos encenar, porque eles ainda nem sabem o que é personagem, o que é pessoa, o que é ator, e eles nunca viveram em nenhuma experiência teatral. Porque quando eu cheguei na escola, eu acho que nenhum aluno que eu peguei, a princípio, tinha alguma vez ido ao teatro ou feito aula de teatro. Né? Quando eu cheguei no CADV, a carência de artes cênicas estava aberta há anos, sem ser ocupada, né? E aí, quando eu entendi isso, aí eu comecei a andar. Sim. Foi a partir desse grande erro que eu comecei. E aí eu dei passos para trás mesmo, assim. Primeira peça que eu fiz, eu peguei uma cega que lia Braille, até porque eu estava chegando e me foi pedido para valorizar a leitura do Braille. Tipo assim, para colocar os alunos a lerem em Braille na minha aula, para que eles vissem que tinha utilidade, né? Aí eu tinha uma mulher adulta que lia bem, então ela ia contar a história. E eu fiz teatro de mesa, teatro de objetos mesmo. Eram 3 mulheres sentadas em volta de uma mesa e a gente contava a Margarida Friorenta, porque as senhoras, todas com dificuldade de memória, e eu peguei elas por esse crivo, assim. Então, olha, a gente vai aprender a contar uma história que vocês vão poder contar para os seus netos. Pronto. Aí teatro fez sentido. Aí teatro fez sentido, entende? Porque tinha uma utilidade, né? Sim. Eu vou contar a história para os meus netos, aí a gente fez a Margarida Friorenta. Então tinha uma baixa visão movendo os objetos, 2 mulheres com baixa visão que moviam os objetos da história e faziam as vozes dos personagens. Então que elas alternavam o cachorrinho, a menina, a Ana Maria, a borboleta e a narradora. E aí a narradora levou o texto em braille. E eu distribuí pedaços do texto em braille para a plateia. Ah, que legal! Porque, sim, para a gente tentar trazer o braille assim, olha como é legal, olha como o braille é bacana, sabe assim? E eu comecei assim, com teatro de mesa. Até porque logo no começo eu enfrentei aquele problema que a gente discutiu no seu primeiro workshop. Leitura de mesa, você de teatro de mesa disse ali uma leitura dramatizada. Não, teatro, eu fiz uma apresentação, uma contação de história com uma mesa ornamentada, a mesa era o cenário miniatura, com os objetos. Ah, tá. Com os personagens, e elas manipulavam os objetos. Era teatro de objetos, eu não tinha entendido mas isso. numa mesa. Entendi. Porque agora. Essa questão da mesa foi uma guerra na escola. A sala de teatro era minúscula e ela tinha mesa. As aulas de teatro aconteciam com alunos sentados na mesa. Você falou, gente, horrível isso. Como é que você vai trabalhar o corpo dessas pessoas assim? Não era possível, ninguém trabalhava o corpo. Então, eu fiz essa peça em que eu não trabalhei corpo. Tudo era na mesa, 3 mulheres sentadas numa mesa, 2 movimentavam os personagens, os bonequinhos mesmo, como teatro de marionete. Sim, de marionete. E eram objetos que elas fizeram na aula de artes visuais, a gente fez, só o cachorro, que era um cachorro de pelúcia, mas elas fizeram a borboleta, elas fizeram a flor, a Margarida, e é uma história infantil, então tinha a Margarida, uma boneca, que era a Ana Maria, a boneca da Ana Maria, que era uma bonequinha. Esses objetos ficavam ali na mesa, elas manipulavam os objetos. E uma delas ficava de pé do lado com o texto em braille lendo a narração. A narradora lia o texto. E é claro, ela já sabia de cor, mas a gente tinha combinado de usar o texto em cena, porque foi pedido da escola. Só que com o sucesso dessa apresentação, porque aí foi assim, um boom, né? Uau, como você conseguiu fazer isso? Isso foi em maio, eu entrei na escola, já era fim de fevereiro, e aí o pessoal ficou todo mundo assim, muito maravilhado com o resultado. Aí eu conquistei a minha liberdade, eu tirei a mesa.
Aí foi assim que eu me livrei da mesa. A sala tem mesa até hoje, tem que ter. Toda sala de aula lá tem que ter uma mesa do professor com 2 cadeiras, uma para o aluno, uma para o professor. Mas aí eu consegui, com muito custo, porque levou 2 anos para eu ter uma sala de aula que eu tenha espaço para me mexer dentro dela. Nossa. Foi um custo. Mas eu consegui, assim. Aí, por isso que eu comecei a investigar essas questões do corpo. Uhum. E aí veio um monte de coisa, assim. A postura, né? A cabeça. Porque eu não sei como é... Assim, eu visitei o Benjamin Constant, mas eu fiquei muito impressionada. Porque os cegos do Benjamin Constant não parecem os cegos da minha escola. Ah, tá. É muito diferente. Outra realidade, é uma outra realidade. Muito diferente. Assim, a maioria dos meus alunos é assim. E o pescoço muito rígido, o ombro retraído, e tudo assim, meio tartaruga. Aí tem os que eu brinco que são calambos. Mas é isso mesmo. A coluna deles é totalmente curvada. Eu já tive assim, algumas coisas assim das pessoas, alunos, né, que eram um bloco. Quando eu estava na mesma construção, tinha alunos que eram um bloco. Você assim, vira a cabeça para a direita, aí ele virava o corpo todo, né? É um bloco, ele não tinha noção assim de parte do corpo. Partes do corpo. E aí eu criei também nas aulas de expressão corporal trabalhar, cada dia era só uma parte específica do corpo. Então hoje vamos trabalhar só com a cabeça. E assim conseguir fazer com que eles desmembrassem aquilo. Então, hoje vamos trabalhar movimentos só com a cabeça, não pode mexer mais nada, só a cabeça. E aí eu criava, sei lá, situações, exercícios em que ele pudesse trabalhar só a cabeça. Eu vou começar a brincar com isso quando a pandemia deixar. Pois é, eu brincava assim, de trabalhar partes do corpo específicas. Isso é muito necessário. Só parte do corpo, separadamente. O tempo que eu perdi maior foi esse, porque eu acho que essa coisa da mesa, da cadeira, me limitou demais de possibilidades, mesmo. E foi uma conquista que levou anos, né? Eu levei muito tempo para conquistar isso. Assim, para falar a verdade, em 2020 é que eu consegui ter um tatame. Nossa! Uma sala de, assim, o tatame eu encontrei. Teatro que você não consegue andar e se movimentar com o corpo, não dá, né? Não é teatro. Não é teatro. E eu falava isso. Eu estou fazendo contação de história, eu estou fazendo aula declamando poesia, mas eu não estou conseguindo trabalhar artes cênicas. Artes cênicas precisa da maior sala da escola. Isso é uma sala grande. Eu quero um tatame, eu não quero que ponha cadeiras. Não é para ficar aula de teatro sentado. Entende? Pois é. Isso foi um processo muito árduo para mim. E eu acho que foi também isso que me levou para o mestrado. Não ser ouvida. Entende? Essa coisa dessa fricção. Aí eu tiro as cadeiras da sala no dia seguinte, tem de novo. Eu tiro as cadeiras da sala no dia seguinte. Entende? E a recusa dos estudantes, porque se eles estão já condicionados a isso... Sim, é ficar na cadeira, eles querem ficar na cadeira. Imagina, ficar em pé, sentar no chão. Sentar no chão. Por que eu vou sentar no chão se eu estou acostumada a sentar na cadeira e tem cadeira? E tem cadeira, exatamente. Para que eu tenho que me esticar, né? Assim, me espreguiçar? Não é educação física. Aí tive esse problema também. Eu estou fazendo educação física na minha aula. Não, eu sou professora de artes cênicas, não é de educação física. Porque a escola não tinha essa ideia do corpo. Entende? Quem trabalha o corpo? O professor de orientação e mobilidade ou de educação física, ninguém mais. Porque as pessoas não sabem bem o que é teatro, o que é uma aula de teatro, né? As pessoas não têm noção, é a gente que tem que passar. Quando eu comecei a trabalhar no Benjamin Constant, bem, era complicado, porque assim, quando eu comecei a trabalhar no Benjamin Constant, eu era a única professora de teatro, depois de anos e anos de ter. Né? Agora, eu estava perto de sair, entrou uma outra professora, que também agora está sozinha. Oh, meu Deus! Tadinha, eu saí, ela ficou sozinha. Então, assim, quando eu entrei, eu era sozinha também.
E aí eu lembro que as pessoas achavam assim, ah, você vai fazer um teatrinho para o Dia das Mães? Você vai fazer o teatrinho, né? A pecinha para o Dia das Mães, virava pecinha para o Dia dos Pais, pecinha para a comemoração da primavera. Eu disse assim, não, desculpa, não vai dar para preparar uma pecinha para o Dia das Mães, porque tenho um conteúdo a cumprir, né, um programa a cumprir. Eu passei a levar por minha conta, entregar à coordenadora, entregar ao chefe um programa que eu tinha que cumprir para mostrar, olha só, tem um programa aqui, eu não trabalho em função dos eventos da escola. Sim. Aula de teatro não é isso, aula de arte não é trabalhar em função de festinhas de escola. Sim, isso é difícil, né? Né? Mas isso levou também um tempo. E Mesmo é um processo que eu acho que todo mundo passa, todo mundo que eu converso fala, conta a mesma história. Exatamente. Resultados diferentes, mas é sempre isso. As pessoas não sabem o que é uma aula de teatro. É a gente que tem que dizer o que é, né? Mostrar. Então, eu passei muito tempo levando o programa, entregando. Olha só, aqui, esse aqui, eu estou nessa fase aqui agora, estou nesse conteúdo aqui, não dá para trabalhar pecinha. E você colocava mesmo, assim, tô trabalhando o corpo, estou trabalhando nesse bimestre, estou trabalhando a cabeça, o pé. Eu fiz um programa, mesmo que aquele programa que a gente sabe, né, que nem sempre você vai cumprir aquilo exatamente como está ali. Né, o meu programa era bem flexível. Às vezes eu chegava na sala de aula, quando eu trabalhava com crianças de alfabetização e educação infantil, eu chegava na sala com uma ideia de que eu vou trabalhar isso, e a criança chegava, super animada, porque tinham visto uma águia no pátio, só falando da águia. Eu falava, bom, vamos mudar o assunto, vamos trabalhar agora aves, trabalhar esse corpo de ave, vamos mudar, vamos aproveitar isso, né, que eles estão trazendo. Isso eu acho legal, porque o seu discurso é bem isso, é o seu discurso do que você faz, é o que eu pleiteio fazer na escola com liberdade, que é isso. Vamos fazer um corpo de ave, é isso que a criança tem que vivenciar. Quando criança... Não dá para você chegar com outra coisa e dizer, não, não é isso hoje, esquece. Vocês já falaram sobre a águia, eu já ouvi, beleza, agora vamos trabalhar outra coisa. Não dá, né? Ainda mais quando você trabalha com criança, né? Você tem que aproveitar aquilo que ela está te trazendo, porque aquilo é que vai tornar uma aula interessante, vai se tornar aula interessante porque é o interesse deles, né? Eles estão motivados com aquilo. E eu acho que uma coisa que é o que eu fiz, né, até sair para o mestrado, e agora com o título de mestre, pretendo, assim, fragmentada para conseguir falar e ser ouvida, eu acho que essa coisa de implantar uma cultura de corpo na escola. De que eles têm um corpo, de que eles precisam usar esse corpo com liberdade. Eu não sei, assim... Que eles vão ficando cada vez mais parados, né? Rígidos. Os corpos vão enrijecendo e se entregando para a gravidade, aí vai deformando mesmo, graves problemas posturais, assim, os garotos que eu pego com 12 anos, não, criança com 10 anos que não sabe o nome dos dedinhos. Não, é. Entende? Que é aluno da escola desde a precoce. Por favor, como assim? A gente tem que fazer assim, entende? E eu acho que talvez seja isso, a falta do professor de artes cênicas, com formação em artes cênicas. Um professor de artes cênicas que não tem formação, talvez deixe passar o corpo. Entende? Sim. Porque o corpo da orientação e mobilidade é um corpo totalmente outro. Da educação física é outro. Totalmente outro. O corpo que a gente trabalha, ele é necessário para a vida, é uma questão de liberdade de existir corporalmente mesmo, né? Eu acho que é por isso que eu pego os alunos tão enrijecidos, entende? Mesmo jovens. Eu tenho estudante de 14 anos que tem dificuldade de... O braço não vai para cima da cabeça. Não consegue alongar o braço, porque é isso. O corpo é meio que negado. Sim. Na minha comunidade. Agora, eu acho que a gente, na arte cênica, também tem uma possibilidade que é trabalhar o corpo dentro do limite de cada um. Do limite corporal de cada um também. Na arte cênica, ela tem essa possibilidade de você trabalhar dentro da sua limitação e aos pouquinhos você vai soltando e vai aumentando e vai trabalhando cada vez mais. Mas isso aí você vai aos poucos.
né? Sim, Respeitando o limite corporal de cada um. mas colocando esse corpo em movimento. É. Eu acho que assim, precisa colocar o corpo em movimento, mesmo com todas as limitações, né? E eu acho que aí, nesse ponto, eu acho que o objeto ajuda muito ainda. Eu gosto muito do objeto, eu acho que o objeto ajuda muito a trabalhar esse corpo, entendeu? Porque uma coisa é eu trabalhar o corpo sozinha, que é esticar, mas se eu tenho, sei lá, um objeto que eu digo, olha, leva a bola lá Lá no ar. perto. Não sei, a minha impressão, na minha vivência, é de que esse objeto acaba ajudando de alguma forma. Eu Se eu acho. tenho uma bola de pilates, se eu direciono, olha, leva a bola, se está abaixado, leva a bola lá na frente, eu entendo entregar ao seu amigo essa bola. Eu acho que ajuda muito do que você fazer isso só com o teu corpo. E também dá uma intenção, né? O movimento. Intenção ao movimento. Eu usei, Vou fazer o movimento pelo movimento. sim, eu usei muito bambolê, lenço, cabo de vassoura também. Gosto bastante. Mas as bolas eu não tinha bolas. Às vezes eu tinha, mas elas sumiam por causa dessa, eu acho que dessa ideia impregnada na escola de que a aula de artes cênicas é sentada atrás da cadeira. Eu ainda estou mudando essa cultura, entende? Então, assim, bola, bambolê, eu levo para minha sala de aula, eles somem, porque não pertence ao meu trabalho, entende? Então, vai parar em outra sala, vai para precoce, vai para, entende? Sumir, some mesmo. Aí eu comecei a assumir, ok, então tá. Então o que fica aqui? Cabo de vassoura ninguém quer, então vou usar cabo de vassoura. E os tecidos, porque aí eu botava num balde um monte de tecido e os cabos de vassoura em cima. Aí eu podia usar isso, aí ninguém pegava. Então eu usei muito, criei um monte de coisa só com cabo de vassoura e tecido. Que eu percebo, a Aline mesmo, quando ela começou nas oficinas que a gente estava fazendo ainda antes, né, presenciais, e que a gente começou a receber adultos cegos também com muita idade, ela começava a fazer um aquecimento antes, com o corpo deles, eu percebi que eles também ficavam muito duros e não queriam muito, meio mostravam resistência. Aí eu falei, Aline, vamos trazer objetos, vamos fazer esse aquecimento com objetos, vamos criar, de alguma forma, algum tipo de brincadeira para trabalhar a mesma coisa que você quer trabalhar, entendeu? A mesma coisa que você quer trabalhar de aquecimento, em vez de ser assim, só um movimento pelo movimento, vamos criar uma brincadeira, vamos criar uma estratégia para que ele faça exatamente aquilo que você quer que ele faça, usando objeto, usando um amigo dele. Isso talvez facilite, e isso acabou dando resultado também. Quando a gente inseriu os objetos e criou alguma estratégia, alguma brincadeira para que eles pudessem fazer juntos, aquilo se tornou mais simples para eles, se tornou mais gostoso. Isso eu vou guardar. Isso eu vou guardar. É tipo, sei lá, uma bobeira que eu não consigo lembrar o que ela fez exatamente, mas tipo uma bobeira assim, um cabo de vassoura, eu vou levantar o cabo de vassoura em cima da minha cabeça e vou passar para o colega da minha esquerda, sem ainda com o cabo de vassoura na cabeça, para cima. Mas tenta entregar para cima para o seu colega. Aí o colega pega a mesma coisa, pega o cabo de vassoura em cima da sua cabeça, passa para o colega da outra que está à sua esquerda. Então a gente começou a criar coisas assim, aí eles riam, achavam engraçado aquilo. E faziam o que a gente queria que ele fizesse, entendeu? Eu uso muito com música. Aí eu acho que é por isso que aí quem está de fora, passa no corredor, acha que eu estou dando aula de ginástica. Música. Então a gente tem que ter. Boto muito música e a gente faz assim, é um exercício que a gente faz com música, dançando, brincando mesmo. Exatamente. Eu gosto também de trabalhar muito com música, principalmente expressão corporal, muita música, objetos, coisas em relevo, texturas. Tudo que puder ser usado. Agora, eu acho que tem uma característica também que diferencia bastante o seu trabalho,
que você sempre trabalha em grupo. As suas aulas são em grupo, né? Sim, sim. Isso também é uma coisa que me marca muito. A escola tem uma cultura de aula individual. Ah, você já tinha falado isso no workshop. Então, a aula em grupo é muito difícil de ser conquistada. Porque gente, é muito chato, né, você fazer teatro sozinho. Quando você já está, por exemplo, você falou, até fiquei meio em dúvida, assim, porque, por exemplo, agora eu estou montando um monólogo com um dos atores cegos do meu grupo. Online, né? Online. Mas aí é por causa do online, né? Mas, não, e fora isso, ele já tem todo um trabalho, ele já é praticamente um profissional, é diferente. Agora, a pessoa que está começando, que é um aluno, trabalhar sozinho é muito chato, né? Muito, porque é isso, como é que você cria o lúdico? Exatamente. Fica uma brincadeira de dois, e eu mesmo que eu brinque, ainda mais com idoso, é difícil, porque para eles existe uma hierarquia, né? Exatamente. O que eu faço é certo. Ele já não se sente tão à vontade, né? Já não se sente tão à vontade. E já se sente avaliado o tempo todo. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer, logo lá no comecinho, mais para trás, né? Agora, mais recentemente, eu estava num processo de desobediência civil mesmo. Eu entrei nesse processo bem transgressor, que eu estava meio... Eu levava os alunos para minha sala, eles entravam e iam ficando, entende? Eles sabiam o horário e meio que não peguem matéria nesse horário. Olha, é o seguinte, vocês pegam a matéria lá na coordenação, menos quarta-feira. Quarta-feira é o dia nosso, entende? Aí tinha um aluno mentirinha não, porque ele estava lá fazendo aula, claro. Mas tinha um aluno no horário e os outros vinham de salvaguarda, escondidos para minha sala, meio isso. Eu estava no processo de desobediência civil organizada. Mas antes desse processo, quando eu ainda não estava tão revoltada para desobedecer e pronto, eu ainda passei um período, eu fui atrás de um método, uma técnica para trabalhar postura, porque, assim, eu fiquei um bom tempo me debatendo comigo mesma. Opa, então se eu faço ritmo, eu estou invadindo a área de música. Porque eu fui professora de música, eu sou professora de música. E quando eu entrei no CDV, eu vim da Escola de Música de Brasília. Sim. Então, eu cheguei, assim, eu fazia jogos rítmicos, até porque era tudo sentado. Então, eu brincava com pé, com mão, botava em pé, fazia jogos rítmicos. Aí comecei a ter problema, porque eu estou dando aula de música e eu sou professora de assistente, estou invadindo a área do outro. Sim. Aí eu botava lenços, cabo de vassoura, bambolê, ia dançar com eles, eu estou fazendo aula de ginástica, estou invadindo educação física. Aí eu, Jesus amado, então o que eu vou fazer? Aí fui ler o PPP da escola e tinha que artes cênicas era para correção postural, um dos objetivos. Nossa. Aí eu fui atrás disso, porque então isso é o que é para eu fazer? Aí eu fui estudei o método Bertazzo, fui para São Paulo, passei as férias, fiz o curso com ele 15 dias, comprei todos os livros e comecei a aplicar os exercícios de Bertazzo, que era de 1 para 1, entende? E aí arrumei um esqueleto, que aliás sumiu também, de um ano para o outro, o esqueleto sumiu. Arrumei um esqueleto de 70 centímetros, que era um tamanho razoável, mas não era um tamanho assim, de igual para igual, né? Não era um esqueleto que dava para eu comparar com o meu corpo. E comecei a fazer. Então, por exemplo, para a aula de flauta doce, eu massageava a mão do aluno, essa coisa de não poder mexer o corpo, então, para dar aula sentada, aí eu massageava a mão do aluno e ia nomeando mesmo, ó, é o metacarpo, vamos sentir os seus ossinhos, porque é idoso, é para trabalhar a alavanca do dedo, para fazer o arco da mão, porque as mãos deformadas. Aí eu usava o método Bertazzo e dava a mãozinha que eu estava massageando para na outra mão dele, ele ia tateando. Para ele ir reconhecendo. Esse trabalho foi extraordinário. Aí deu certo nas aulas de flauta e teclado, eu passei para o teatro. Aí eu começava a nomear mesmo, e nomeei mesmo, assim,
alguns estudantes, né? Cintura pélvica, cintura escapular, usei o pivô de apoio do tornozelo e eu dava estes nomes, porque eu estava lidando com adultos que desconheciam completamente o próprio corpo numa aula de 1 a 1, entende? Aí a gente trabalhava essas técnicas do Bertazzo. E depois, quando eu comecei a juntar, eu usei tudo para criar personagem. Porque aí, assim, sabendo onde é o corpo, eu só falava. Tem uma atriz que a gente fez, ela virou a raposinha, e era isso, assim, a gente vai deslocar a cintura pélvica para trás. Então, sai do eixo, joga o isquio para trás, pronto, com o nome do osso. E aí ela jogava. Agora o peso vai sair do calcânio, né, do calcanhar, e vamos colocar o peso na direção da ponta do pé. Pronto. Aí eu construía o corpo por meio desse nome que eu dei. Entende? Nossa! E é porque era o jeito que eu dei, assim, foi a saída que eu achei. E tudo tateando o esqueleto, tateando o próprio corpo e entendendo as articulações. Foi meio isso. Eu fiquei 1 ano trabalhando com as articulações. Então, trabalhava com as articulações do pé, então, tornozelo, joelho, quadril, ombro, e aí punhos. E aí eu passei a compor os personagens todos assim. Fiquei ainda nisso, uns 2 anos depois disso, eu ainda estava usando o que eu construí lá atrás deles de 1 com 1. Mas aí eu entrei nesse processo de desobediência mesmo, que eu passei a dar aula em grupo escondido, até que não dava mais para esconder, porque aí o projeto cresceu demais. Porque em 2018 eu já estava com o Coral Olhos do Coração funcionando, o grupo teatral no escuro já com nome, que para eles é muito importante isso, né? Dar nome para grupo teatral no escuro. Maneira. Coral Olhos do Coração, Grupo Teatral no Escuro, Grupo Poesia para Quem Ama. O Poesia para Quem Ama são aqueles alunos que se negam a lidar com o próprio corpo, não querem se mexer, só faz a aula em pé ou sentado. Então é do grupo de poesia, vai criar texto, e aí é isso, eles assumiram essa função. Eles são os escritores. Então, eles criam a dramaturgia, declamam poesia. Eu tenho a Teodora, só cria poesia e declama poesia. Entende? Vitório cria conto e crônica. E aí os contos e crônicas que ele escreve a gente encena no grupo de teatro. Legal. Mas isso eu acho legal também. A pessoa não é forçada, não é forçada a participar de uma coisa que ela não quer. Eu não quero mexer o corpo, eu não quero atuar, e tudo bem, eu vou fazer outra coisa, eu vou ter uma outra função, vou ter outra função. Acho isso ótimo. E aí, o projeto ficou muito grande, entende? Porque aí eu passei a ter 5 grupos artísticos. Que é o grupo de poesia, o grupo de teatro, o coral, o grupo de flautas, que tem 3 flautistas, e eles já estão tocando juntos, então a gente já faz quarteto, porque eu pego a 4ª flauta. Você dá música e teatro nessa escola? Eu acabo trabalhando. Aí 1 ano eu fico como professora de música, no ano seguinte como professora de teatro. Mas eu mantenho trabalhando todas as linguagens. Tá. Mas ao mesmo tempo. Sim, mas aí 1 ano eu ocupo a vaga de música, outro ano eu ocupo a vaga de teatro. Então, no ano que eu ocupo a vaga de teatro, aí as pessoas questionam porque o grupo de flautas está tocando, mas o grupo de flautas faz todas as trilhas sonoras do grupo de teatro. Então, eu junto tudo num espetáculo único, entende? Eu gosto bastante disso, todas as modalidades artísticas conversarem, estarem presentes ao mesmo tempo. Tem uma época também que eu trabalhava no Benjamin Constant, que eu trabalhava junto com os professores de música. E era exatamente isso. A professora de música fazia com os atores, né, que estavam participando, os alunos que participavam do teatro, as músicas da peça. As músicas, ela fazia também uma parte de, como se chama, percussão corporal, trabalhava percussão corporal com eles. E isso tudo era levado para a peça. Eu achava bem legal também isso.
É. Eu gosto muito de juntar também todas as modalidades artísticas. Tem uma época também que eu, professora de artes visuais, fazia com o pessoal os adereços, o cenário, então toda essa parte de som de textura, de tudo, era feito nas aulas de artes visuais. Isso E é a gente, na perfeito, hora eu da acho que esse é peça, o mundo juntava ideal. tudo. Na hora da peça, juntava tudo, né? As pessoas que iam assistir tudo, um pouquinho de tudo. Teatro, música, artes visuais presentes. Sim, é isso, multilinguagens. Por É, isso que no meu projeto de pesquisa de mestrado, eu falo isso, que a minha pesquisa é em multilinguagem. isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tinha tudo separadamente, né? Porque eu sou uma negação cantando. Então, eu sou uma negação. Eles morriam de rir, né? Vamos fazer exercício aqui de voz também, professor. Eu falei, não, gente, essa parte não é minha, essa parte é da Cláudia. Faço com a Cláudia aí, né? Mas eu adoro. Eu tinha essa possibilidade que tinha outros professores lá no Benjamin Constant que aceitavam trabalhar comigo. Então, a gente trabalhava todo mundo junto. Eu acho que é porque eu fiquei muitos anos sozinha. Você já fazia sozinha essa Eu parte. fico, eu tô sozinha ainda. Uhum, Ainda não tenho uma parceria. Tenho uma parceria com a professora de artes visuais, mas é porque a escola carece de profissionais também, né? uhum. Então, aí eu também acho que por causa disso, eu também acho que eu tenho obrigação cidadã de um ano fico na música, outro ano no teatro. Porque quando eu estou na música, eu dou aula de instrumento e mantenho o grupo de teatro. E Uhum. mantenho o grupo de poesia. No ano que eu estou dando aula de teatro, eu não consigo dar aula de instrumento também, né? Eu não consigo dar aula de teclado, aula de flauta. Mas o grupo de flauta, eu ainda consigo manter o coral. Às vezes, tipo, ano passado eu não consegui manter o grupo de flauta. Ano passado não, 2019. Porque eu estava fazendo um monte de coisa com o grupo de teatro e a gente começou a trabalhar danças, né? Eu fiz, assim, a gente teve como proposta, por causa de um aluno, eu tinha dois alunos, um que conheceu o Pantanal e tinha esse desejo de mostrar o Pantanal para os colegas, e outro que nasceu na Amazônia, ele veio do Amapá. E esse cara do Amapá é ex-professor universitário, ele deu aula no FRJ, o Guaracá Nunes, é meu aluno. Está com surdo-cegueira agora, né? Ele agora é surdo-cego, ele perdeu a primeira visão e agora a audição. E o Guaracá queria fazer isso, né? E trazer essa cultura que ninguém conhecia na escola. Ele queria mostrar o que era Marabaixo, o que era carimbó. Aí eu topei. E isso virou um projeto cênico maior. Aí eles entraram como. Tipo, eu usei essa função. Eles eram coringas no espetáculo. Eu tinha dois coringas. O Coringa, que era responsável pelo Pantanal, e o Coringa, que era responsável por toda a parte do Xingu e da Amazônia. E a gente criou uma viagem, como se os alunos fossem, quem estava na plateia, né? Fosse sair daqui de Brasília, subir pelo Pantanal, atravessar o Alto Xingu e chegar na floresta. Legal. E aí, nessa viagem que os coringas iam descrevendo a paisagem e narrando, iam acontecendo as performances, né? Aí entrava contar causo, os causos pantaneiros, a música pantaneira, e aí eu juntei tudo, foi muito legal. Virou um espetáculo de 3 horas, acho que foi a maior produção que eu fiz na minha vida, Marlene. Quando eu fiz esse sarau, eu falei, agora eu tenho que ir para o mestrado, porque realmente, se eu dei conta de fazer isso, agora eu tenho que ir, não tem mais para onde ir, cheguei no meu máximo, vou ter que estudar tudo de novo. Porque eu fiz isso, era um espetáculo de 3 horas e multissensorial. 3 horas? 3 horas. O que eu fui fazendo em sala de aula, eu propus para a plateia. Então, enquanto estava acontecendo as coisas no palco, passavam os bichos para a plateia tatear. Eu fiz parceria com a Engenharia Florestal na UNB, a gente pesquisou, investiu muitos finais de semana nisso, então a gente coletou as espécimes vegetais, então tinha os galhos que representavam a árvore, as folhas, para eles saberem a diferença de textura da folha, a folha no cerrado, a folha na floresta,
E aí isso passava, a gente conseguia, eu consegui sementes, frutos típicos do Cerrado passavam, e as comidinhas, então eles iam degustando. Então foi um sarau multissensorial. Nossa, Ele que tinha legal. sabores ao longo do que estava acontecendo, entendeu? A gente Sim, chegava sim. no Xingu, aí servia beiju, que é beiju de tapioca, né, de farinha de mandioca, mas índio no Xingu é diferente, não é que nem a tapioca no Nordeste. É a própria mandioca socada, e aí eles fazem uma... Aí fica igual ao beiju, mas é com a mandioca crua socada, não é macinho. Ele come aquilo, é bem durinho, com peixe. Pega o peixe, bota no beiju e come. Então, os alunos nunca tinham provado isso. Enquanto eles estavam nisso, aí eu tocava, porque eu trabalhei com os meus alunos, mitos e o alapiti. E fiz conexão com um doutorando que ia para o Xingu sempre. Então, aí, esse cara veio para minha sala de aula algumas vezes, e aí passava os objetos dos índios do Xingu, das etnias Ivalapiti. Mas aí é porque eu tenho uma conexão, né, com o Xingu. Eu conheço bem o Xingu. Ah, Aí você já foi? já várias vezes. Meu avô morava perto do Xingu e eu tenho descendência, eu tenho ascendência, né? Barato. Aí ele conseguiu uma flauta d'água, porque mulher não toca flauta d'água na etnia. Mas eu não. Mulher também não passa descendência, então a minha avó não me passa descendência, porque os índios são muito machistas, né? Ah, Não tinha nenhum índio vendo, porque era para ter conseguido trazer um membro que ia contar. Ele ia contar o mito. Como não deu certo a data, aí uma aluna, uma senhorinha, contou o mito e eu toquei a flauta. Então, eles estavam imersos, sempre os alunos estavam imersos no ambiente sonoro da região. E aí eu pedi ajuda para os meus tios, e usei muito trilhas sonoras também, né? Claro, porque aí é fácil, a gente tem umas trilhas fantásticas. A trilha na novela Pantanal usei um monte. Mas também minha tia gravou o canto de Siriema, porque meus alunos ouviram separado o som da Siriema e tatearam a Você Siriema. gravou isso, filmou? O sarau filmei, eu tenho ele na íntegra. Nossa, que legal. E foi incrível, entende? E aí, assim, aí aconteciam as cenas no palco, o ambiente todo sonoro, e eu fiz os cheirinhos de aromaterapia. Eu fiz o cheiro da floresta, o cheiro do cerrado. Eu fiquei 2 anos preparando esse sarau. Nossa Senhora! Na minha cabeça e 1 ano e meio com os alunos. Mas teve uma metade de ano que eu fui estruturando primeiro dentro de mim, onde eu queria chegar, sabe? Sim. E criando essas parcerias, porque aí sim eu tive ajuda. Eu tinha 9 voluntários me ajudando a organizar tudo o que acontecia em cena, porque sempre tinha uma performance acontecendo, um grupo de músicos criando ambiente sonoro, todos cegos. E aí tinham músicos videntes ali ajudando a entrar, sair, pega instrumento, entrega instrumento, corrige andamento se alguém se perde, coisa assim. Então, eu tinha 9 voluntários e eu tinha mais 12 pessoas voluntárias que ficavam só transitando na plateia para criar um ambiente multissensorial, que passavam nas fileiras entregando as comidas, né, para o paladar, né, aí eu brincava assim, quem tinha, eram 12 pessoas, 4 para o paladar, 4 para os objetos que passavam, 4 fazendo spray, aspergindo os aromas no auditório, assim, né, para não perder o cheiro. E era isso, assim. Eu tinha isso. Eu tinha uma equipe gigantesca e 3 instituições apoiando. Porque eu tinha uma instituição que forneceu o suco das frutas típicas do Cerrado, que passava no copinho. Tinha essa instituição, a Engenharia Florestal do UNB, que me ajudou a trazer os espécimes vegetais. Entende? E os alunos da Florestal fizeram vaquinha porque a gente comprou os bichos. Eu comprei bicho de textura diferente. Tinha bicho de madeira, tinha bicho de plástico
e tinha bicho de pelúcia, para eles conseguirem conhecer os animais, né? Cobra de tecido. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Aí, como eu consegui e deu certo, e tudo, assim, eu tinha 9 mulheres cegas, dançaram mar abaixo, dançaram carimbó. Quem Legal. tocou o mar abaixo carimbó também foram meus alunos. Então, os 2 tambores do carimbó e do mar abaixo, um deles era do Guaracá, surdo cego. Um surdo cego comandou a percussão do carimbó e do mar abaixo. E o outro que assumiu é o Vitório, que tem ataxia. E para ele era extraordinário. E como é um ritmo muito sincopado, eu botei um músico que estava no canto do palco para ajudar o Guaracá, né? Para ajudar o seu Guará, porque qualquer erro que o Vitório cometesse estava completamente despercebido. Entende? Porque ficava como se fosse um repique. Nossa, foi extraordinário. Aí, a hora que eu consegui fazer isso, eu falei assim, não, agora eu tenho que ir para o mestrado, porque agora eu não tenho como voltar para trás. Porque foi ao mesmo tempo. Eu conheci tudo isso, consegui tudo isso em 2018, novembro de 2018, fevereiro de 2019, a direção proibiu a continuidade do projeto. Gente, olha que absurdo. Depois disso tudo. Sim, aí eu não dei conta de optar, porque aí, assim, como que depois de conseguir tudo isso, eu viro para toda essa comunidade e falo, não, agora eu vou dar aula só de teatro, só o grupo de teatro vai funcionar. Não tem mais coral. Ou, vamos ter só o coral, não tem mais o resto. É um absurdo total, gente. Foi muito doido. Aí eu fiquei doente, final de 2019, que eu te contei, né, que eu fiquei doente, segundo semestre todo, somatizei feio isso. E aí, em 2020, eu já entrei no mestrado. Falei, não, então, peraí. Vou estudar. Vou estudar. E aí, agora, nesse vou estudar, eu comecei a organizar os estudantes de uma maneira, assim, eu quero que eles se tornem donos disso. Então, eu quero que eles assumam esse protagonismo de dentro mesmo. Então, a gente agora está começando a se assumir como coletivo de artistas. Isso é muito legal. E o mestrado vai te abrir muita cabeça para fazer outras coisas, né? Melhorar com eles. Propostas. Pois é. Melhorar. Mas aí eu acho que no caminho seu, de virar um instituto, uma ONG, saiu da escola. Não Sair tem da escola, é isso que você é isso que você pretende. Já saiu. A escola acaba limita muito, né, Clarissa? Limita muito. Todas as escolas, né? Não adianta, te limita. Te limita. Você acaba ficando meio engessada, né? Seu trabalho fica meio engessado. Verdade. Aí eu acho que agora a vazão que eu vou conseguir dar é essa. O projeto vai virar isso, um coletivo de artistas deficientes visuais. Porque eles crescem, entende? Tudo bem que eu tenho estudantes muito velhinhos, com muitas comorbidades, que, né, tem uma situação de dependência grande. Mas eu também tenho outros que já voaram. Luiz Eduardo está com um canal no YouTube de rap, depois procura, Luizão Rapper. Não, e é essa trajetória mesmo, nem todos vão ficar sempre com a gente, né? Não tem jeito. Tá ótimo. Eles vão fazer outras coisas. E outros vão entrar. Sim. Aí eu acho que virou isso mesmo, tá indo por essa direção, de virar um coletivo de arte de pessoas com deficiência visual. E aí os meninos ficam no coletivo, entende? O Luizão, ele fala que ele é do projeto. Ele é um cantor do projeto. Então, no futuro, quando tiver uma peça, ele quer fazer um rap no meio da peça, fazer uma intervenção. Ou no saraus, ele quer performar. Legal. Porque aí o projeto tem esse viés também, né? De saraus. Eu faço periodicamente saraus para a comunidade de deficientes visuais do DF em torno. E aí eu trago grupos de teatro para se apresentar para eles, levo para assistir. A gente tem, assim, eu me organizo com 2 peças teatrais por semestre, 2 sessões de cinema com pipoca, que é cinema com audiodescrição, e aí a gente faz 2 passeios, que são para museu.
Isso faz parte do projeto, da estrutura do projeto Olho no Lance, que é o projeto que a gente está encampando, né? Que é meio projeto. Tá. Esse não está mais na escola, é o independente. É o teu Ele projeto. estava na escola, mas agora não vai mais continuar na escola, porque a direção decidiu que não tem mais interesse. Uhum. Eu entendo, não é que eu não entenda, eu consigo entender o olhar da gestão. É porque, como eu estou passando por todas as linguagens, fica difícil me encaixar numa caixinha. Eu sou o quê? Professora de teatro? De música? Então, realmente, a direção tinha que acreditar no meu projeto o suficiente para eu ficar só com o projeto. Aí era o sonho da minha vida. Vem uma professora de teatro, vem um professor de música, que aí seria Deus na minha vida mesmo, assim, sabe? Aí, o ideal seria que eu ficasse com o projeto e tivesse um professor de teatro, um professor de música. A Valdete aposentou, infelizmente, agora, então teria que vir um de artes visuais também para assumir a oficina de artesanato, né? A gente, aí sim, mas aí não é a minha realidade. Então, agora o projeto saiu da escola. E eu não sei, depois do mestrado, se eu vou querer ou não voltar para a escola. Eu não sei, não dá para, eu não quero pensar nisso agora. Né? Porque agora eu já estou no mestrado e o mestrado já deu uma limitada grande. Porque o mestrado eu vou olhar para o ator. Eu vou extrapolar porque eu vou usar para o performer. Entende? Porque aí eu vou trabalhar um pouquinho dessa coisa de manejo de microfone para os músicos, porque eu não vou conseguir evitar isso. Entendi. Eu não tenho como, acabando a pandemia, eu não tenho como virar para esse meu grupo e falar, olha, agora eu não sei mais nada de música, só sei de teatro. Entende? Como é que eu faço isso, Marlília? Não, não tem como. Não tem como. Então, eu acho que eu vou. É uma pena, né, o projeto sair da escola, né, ao mesmo tempo que pode ser interessante, porque não fica limitado, mas eu acho que também para a escola é uma perda, né? Eu acho, mas. Uma pena. Eu acho, é uma pena. Mas eu acho que na medida que eu consiga o título de mestre e que o projeto continue dando certo fora da escola, eu vou pavimentando um caminho que não seja para eu mesma trilhar na escola, mas para o próximo professor que assumir artes cênicas lá, poder ter uma realidade diferente da que eu tive, né? Assim, pegar uma sala de aula com tatame, com bambolê, entende? Assim, poder usar bola com guiso, bola de, bola de pilates. Não estou fazendo pilates, só estou usando a bola. Eu acho que esse caminho é o que eu pretendo, né? É o que eu pretendo com a minha pesquisa, é pavimentar esse caminho. Por isso que a minha pesquisa bate tanto nessa tecla do corpo. Que é fundamental para a pessoa com deficiência visual, principalmente, trabalhar o corpo dela, trabalhar esse corpo. Assumir esse corpo, né? Conhecer esse corpo. E aí eu acho que em algum momento eu com certeza vou recorrer a vocês no seu grupo, porque acho que eu vou entrevistá-los. Pode procurar sempre, tem uns atores maravilhosos lá para falar um pouco sobre isso, sobre a experiência deles. Eu preciso, eu vou precisar, porque os meus meninos são muito crus, entende? Tem um pessoal bem legal, o Felipe tem uma experiência não só no meu grupo, mas em outros grupos também, então acho ele bem legal por isso, né? Porque ele tem experiências em outros grupos em que ele é o único cego também, então ele tem essa experiência de vários grupos de teatro, o Alex também, né? O Felipe já fez cinema, já fez tudo, então tem uma experiência maior. Entendeu? Que legal. Os percalços do ator com deficiência no Brasil. E assim, voltando às atividades presenciais, eu quero ir conhecer o teu grupo mesmo, passar uma semana lá, fazer uma imersão. Com certeza, será bem-vinda. Eu preciso será bem-vinda. Será bem-vinda. Para conhecer. Vamos continuar trocando. Depois que a sua dissertação estiver mais avançada, manda para mim também, manda o teu projeto. Sim, de qualquer maneira, eu vou te mandar por e-mail o meu anteprojeto de pesquisa para você
conhecer, claro, assim, o projeto de pesquisa ele tem que convencer o orientador a querer te orientar, né? Então você só lembra disso. Mas eu te mando, sim, e eu estou Você ainda tentando não ver se eu está com consigo. orientador, você ainda não está com orientador, não passou por Bom, isso já. já. Eu já comecei a escrever o memorial do projeto de Olho no Lance, então, assim, esse anteprojeto de pesquisa, ele já mudou. Porque aí, depois que eu entrei no mestrado, a minha orientadora topou falar do projeto como um todo. Entendi. Ela topou. Claro, eu vou ter que produzir artigos específicos de teatro, mas como eu estou no mestrado em artes da cena, eu posso transitar entre as linguagens. Legal. Aí, por isso também que eu escolhi este mestrado, é um mestrado profissional em artes da cena, então eu posso transitar entre as linguagens. Legal. Aí isso está sendo fantástico. Por enquanto, escrevi já um artigo sobre um estudante surdo-cego, esse eu já posso te mandar. É sobre o Francisco Souza, que ele faleceu de Covid agora, 5 de agosto. Coitado, gente. Eu nunca trabalhei com surdo cego. Vou te mandar o artigo dele. Eu acho, assim, a gente está fazendo uma revisão agora que passou um mês que eu escrevi, porque como ele faleceu, é muito sofrido para mim, né? Assim, eu ainda estou muito impactada, né? Muito emocionada. Eu demorei 6 meses para ter coragem de escrever, escrevi como uma homenagem. Vou passar pelo crivo da família dele, mas acredito que vá publicar. Mesmo que eu não publique numa revista científica, eu vou levar a público, porque eu estou querendo lançar o site do projeto. Tem o Benjamin Constant também. Você pode mandar um artigo para o Benjamin Constant, para a revista Benjamin Constant. Olha! É muito legal a revista da Benjamin Constant. Você nunca leu, não? Muito bom. Já li a revista, mas não passou pela minha cabeça mandar para publicar lá. Tem como mandar um artigo. É só você tem um certinho, mas dá para mandar. Tem como tem que ser, né? Como tem que ser, número de página, tudo certinho, mas você dá uma olhada lá, não é difícil. Eu vou fazer isso. E eles estão sempre querendo artigos, relato de experiência, tudo. E aí eu estou escrevendo também outro artigo quase pronto, que é sobre o trabalho do ano passado na pandemia, que aí eu fiz audionovela. Ai, que legal. Só que a gente não conseguiu chegar numa novela. Viraram vários podcasts, várias pequenas novelas. Porque é muito difícil juntar no online. O meu público é muito difícil. Eu sei o que é isso. Não é? Estou sofrendo também com isso. Você acabou optando por fazer monólogos, né? Acabei diminuindo, trabalhando com um só, com dois, coisas assim, para facilitar o trabalho, porque um grupo grande estava ficando difícil, montar um trabalho com um grupo grande estava difícil. E depois também eu não sei se você lida bem com tecnologia, mas eu não sei editar. Não, quem edita é o Victor. Lembra, o Victor trabalha comigo? Sim. Victor é ótimo nisso. Então, ele faz a edição, ele faz tudo. Eu mando tudo para o Victor. Ele que faz tudo para mim. Porque eu eu estou precisando, então, descobrir um Victor para mim também. Exatamente, descobra o Victor, porque foi perfeito. Eu também não sei fazer nada. Eu mando tudo para ele e ele faz. Eu acho que em algum momento eu vou tentar bater um papo com o Victor, para ele pelo menos me indicasse uns programas. Sim, ele sabe tudo. Ele que faz tudo para mim. Nem procuro saber como é que ele faz, sinceramente, Clarissa, eu só entrego. Olha só, já gravamos, está tudo aí. Se vira. E ele aí se vira para montar. Que máximo! E esse último workshop, essa oficina que vocês deram agora, ele que fez a edição dos vídeos também? Ele que fez tudo. Ele que conseguiu câmera para filmar e editou e fez tudo ali. Uau! Ficou incrível! O link. Eu achei que teve alguns errinhos, sabia? Mas teve que ele falou que ia cortar, ia emendar e não emendou. Tem um momento passou tanto na batido. primeira quanto na segunda aula que ele achou que já tinha passado o tempo, aí ele começou a se despedir, não sei o que lá, vamos agora terminar a aula, não sei o que lá. Só que não terminou.
Não terminou. Depois o câmera fez sinal de que ainda tinha uns 20, 25 minutos ainda, e a gente continuou, e a câmera falou, não, tudo bem, depois. Aí o Vitor, não, depois a gente corta, edita, não sei o que lá, bota aí, E tira essa esqueceu. parte, bota essa parte para o final. E eu acho que ele esqueceu também, foi do jeito que foi. Mas eu gostei muito. E eu passei para o meu grupo. Só Uhum. que a gente está fazendo atrasado, bem atrasado. Agora que eles estão fazendo o primeiro exercício. Ah, tá. Fizeram só audiodescrição, sabores também. E aí eu estou indo bem devagarzinho, porque meu grupo Os também é. exercícios foi ele que criou. O exercício foi ele que criou. Eu falei, olha, não, porque a gente, na verdade, não tinha ideia de fazer exercícios, né? Ia ser uma aula, videoaula somente. Mas quando chegamos para gravar, ele falou assim, Maria, a gente podia dar uma ideia de exercício, que eles possam responder os exercícios pelo WhatsApp. Não sei o quê. Aí eu falei, olha, Vitor, não consegui pensar em nada. Agora, em cima da hora, eu não vou conseguir pensar em exercício. Eu já estou pensando no que eu vou falar. É muita coisa. Sim. Aí ele falou, não, deixa que eu proponho os exercícios. Aí eu falei, beleza. Aí ele que propôs os exercícios. Aí a gente dividiu assim, eu falo e você propõe exercício. Que ótimo. Então, Mas assim, eu achei incrível. Depois a gente podia marcar outro dia para trocar essas figurinhas do online. sim, que é complexo. Sim, para ver o que está dando certo contigo e comigo, para ver se uma alimenta a outra. Porque, ó, ulalai, não é? Eu tô com 2 trabalhos ao mesmo tempo online aqui, tá sofrido. Não tá? Tá sofrido. Um é mais fácil, que são 2 atores que estão muito acostumados com a internet, então tá mais fácil. O outro, que era com um grupo de 4, tá muito complicado. Tem 2 atores também que uma só mexe quando o marido está em casa, porque é o marido que entende mais de internet. Não sei, olha, é uma confusão. Uma confusão. Mas Conheço bem essa confusão. Você não consegue marcar horário, o horário nunca é no horário que você pode, é no horário que dá, não é é? muito confuso. A minha internet hoje não está boa. A minha internet, não sei que ela está caindo. E não funciona. E não sei o que lá. Aí entra 40, 50 minutos depois, aquela pessoa entra para ensaiar. Eu falo, nossa, enfim. Ah, mas tem isso também, que você faz ensaios de 3 horas, né? De ensaio? Não, Não, online. no presencial, né? No presencial são 3 horas. Online não dá, não. Online 3 horas é Não tem a muito. menor condição. Online é curtinho. Faz 1 hora e meia. 1 hora e meia de ensaio. 1 hora e meia normalmente. 1 hora, 1 hora e meia. Mas no presencial, como que você faz os ensaios? Não, presencial Não, presencial quando não estava na pandemia, Aham. era 3, 4 horas de ensaio direto. Mas mais de uma vez por semana? 2 vezes na semana. Nossa, 2 vezes na perfeito. semana. 2 vezes na semana, 3, 4 horas de ensaio. 3 horas no início, sempre 3 horas. Mas depois, quando vai chegando o dia da estreia, a gente enlouquece e vai para 4 horas de ensaio. Sem nem perceber. Exatamente, é isso por aí. Entendeu? Eu acho que para mim vai ser muito salutar sair da escola, porque na escola o máximo que eu consigo ficar com o grupo Não, é 1 hora e meia. fica engessada, você fica muito engessado o trabalho. Por mais que eu tenha tido muita liberdade dentro do Benjamin Constant, é, de É uma alguma forma escola, você é engessado, é uma escola, entendeu? Você sim. não pode ultrapassar aquele horário, porque aquele horário tem outra aula depois, os alunos têm outro horário, tem aula depois, entendeu? Então era muito complicado. Sim, e para mim é mais difícil porque eu tenho que ainda convencer que o grupo, de ter aula em grupo. Mas eu acho que as coisas vão melhorar saindo da escola nesse sentido. Eu acho. Acho que também cresce muito, cresce muito. Mas então tá, Clarice, a gente vai se Muito falando, obrigada. quando você precisar, você Eu vou te fala. mandar os materiais que eu estou escrevendo também, Não, para você manda dar uma. sim. Acho Eu que vou vai já ser dar um uma outro pesquisa. olhar. Não tem nada pronto, é só Uhum. para gente assim. Eu estou precisando de outro olhar. E eu acho Ah, que você é a parceira perfeita. se eu puder ajudar, conte comigo. Tá bom? Tá? Muito obrigada, viu, Marli? Beijo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau.